Ok. Boa noite. A gente vai esperar um minutinho ainda, antes de começar. Bom, Maria, o som está ok, né? Acho que está tudo certinho. Tá bom assim? Tá ótimo, 19 horas. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Mariana Paulosi, professora do Departamento de Filosofia da UFSC, coordenadora do Meridiano, da área de Filosofia, juntamente com a professora Aline Silveira, que é coordenadora da área de História do Meridiano. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, sobre as beguinas. Essas mulheres medievais, muitas delas foram místicas, mulheres que não queriam casar e muito menos ser religiosas. Eram mulheres que passaram, então, a viver em comunidades, elas eram leigas católicas, elas atendiam pobres e doentes, algumas beguinas foram escritoras, algumas, o próprio movimento beguinal foi acusado, foi condenado no século XIV, acusado de heresia, e algumas beguinas foram queimadas vivas. Bom, então, a nossa convidada de hoje, para discutir esse tema, é a professora Maria José Caldeira do Amaral. Ela é professora da PUC São Paulo, ela é psicóloga clínica, e a Maria, ela tem mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, e atualmente ela faz um pós-doutorado em Teologia na PUC do Paraná. Maria, é um prazer estar aqui com vocês, com todos, e muito obrigada por ter aceito o convite. Uma honra para nós. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Mariana, eu que te agradeço o convite. Na verdade, esse tema é um tema muito importante, né, para a minha formação acadêmica, né? É interessante que eu estudo algumas beguinas há alguns anos, quer dizer, desde o doutorado, né, em 2000, nem lembro mais quando foi o doutorado, mas é um tema muito caro a mim, né, e é algo que eu queria só deixar assim como epígrafe aqui na nossa fala, algo que eu sempre coloco quando eu vou falar de mística e quando eu vou falar das beguinas. Quer dizer, a gente vai abordar um tema que é um tema que está no contexto da falta, né? No contexto do desejo como falta. Então, eu estou sempre dizendo que tudo que a gente possa falar aqui aponta para algo que não foi falado, né? Eu sempre começo assim para falar de mística, para falar das mulheres místicas, porque a Marguerite Porete, que é uma das grandes místicas medievais, né, que escreveu o Le Miroir, O Espelho das Almas Simples Inadificadas, ela tem uma fala muito bonita, que ela fala assim, ela não quer nem deixa de querer tudo que possa ser nomeado aqui. Né? Tem um momento que ela diz isso, que essa alma que ama, essa alma mística, amorosa, e depois a gente vai falar melhor sobre essa questão mística, né, a partir das suas questões, mas é algo que a gente está falando de algo que a gente está sempre tentando acessar, né? Acessar tanto pelo intelecto como pelo afeto. Então, muito obrigada, eu gosto muito de falar sobre as místicas, e vamos lá. Tá. Maria, antes de mais nada,
O que foi esse movimento beguinal? Você poderia descrever para nós o que as beguinas faziam, quem eram elas? Só para contextualizar. Então, a gente consegue uma literatura escassa a respeito disso, né? Ainda que a gente tenha grandes historiadores falando disso, né? Como você, Delibérat, o próprio Maguin, né? Que é o grande pesquisador da mística hoje em dia, Bernard Maguin, né? Com seus 5 volumes sobre mística, né? Enfim, todos eles falam das beguinas. E eu gosto muito de uma fala do Maguin, né, no 3º volume, quando ele vai falar desse florescimento da mística feminina no final do século XI final do século XII e XIII, né? E o Maguin vai dizer que essas mulheres, elas seguiam o patos de Maria Madalena, no sentido, no sentido da experiência de Madalena, né, de ter presenciado e de ter, não só de estar sempre presente na vida de Jesus Cristo, mas de ter presenciado a ressurreição. Então, é como se Madalena, né, pudesse dizer, né, a gente pudesse escutar a voz de Maria Madalena, e aí a gente já vai lá para a Idade Média, imagina essas mulheres escutando essa voz e seguindo essa história da salvação, né? Essa história da salvação que determina muito, né, o que a gente é no Ocidente cristão, no Ocidente cristão como um todo, e no Ocidente medieval, né, é esse florescimento, esse aparecimento é um número muito grande de mulheres. Tem uma estudiosa americana, a Petroff, que é... Só te cortando um pouco. Então, foi um movimento, né, ele teve um florescimento a partir do século XII, né, ele se espraiou, então, da Bélgica para os Países Baixos, França, Alemanha, e você estava falando, então, do número de mulheres envolvidas, né, nesse movimento também. Mais ou menos a partir daquilo que você falou no começo, né, da apresentação que você fez, realmente essas mulheres, elas, as mais, existia a aristocracia, e muitas delas parece, né, tudo a gente tem que falar que parece, porque a especulação ainda é grande, os estudos ainda são recentes sobre isso. Algumas eram da aristocracia e muitas não eram mulheres simples. E esse movimento, para a gente entender esse florescimento, é importante a gente entender, e a partir desse nosso bate-papo aqui, a gente vai poder entender melhor a partir da obra delas, né? A partir do que elas escreveram, né? Essas mulheres mais eruditas, que eram eruditas, e deixaram, né, obras, livros, manuscritos, falando da sua experiência de Deus. E quando eu falei do patos da Maria Madalena, há uma similitude nisso. Até porque a Idade Média, gente, Deus era, todo mundo respirava Deus, né? Deus era uma coisa presente, né? Deus era algo que elas trouxeram, né? Essas mulheres trouxeram esse cristianismo desde o cristianismo primitivo mesmo, né? E a gente vai ver, para estudá-las, a gente vai ter que conhecer os padres do deserto, né? A gente vai conhecer o cristianismo ortodoxo, né? Que elas sofrem influência deles também. Enfim, essas mulheres realmente, elas não casavam, elas não entravam para a vida religiosa, e o interessante é que você tem beguinas desde muito novinhas, desde adolescentes, a Mechtilde Magdalena,
né, da Alemanha, ela tinha 23 anos, quando ela saiu da casa dos pais e foi viver como beguina em Magdeburg. Quer dizer, imagina, 23 anos de idade, né? E a gente também sabe de mulheres mais velhas, anciãs mesmo, até os 80 anos. E, nesse momento, o interessante é a gente saber que existiam muitas mulheres que escreviam, né? Porque naquela época, assim, a língua mãe era o latim, né? E elas começaram a escrever em língua vernácula, né? Em língua vulgar. Então, o acesso... E aí, ok, a gente precisa aí de um chão histórico, no sentido de que a vida urbana começou a se expandir muito nesse momento, né? Então, elas se infiltraram, né, nas cidades e começaram a criar comunidades e a pregar e a falar sobre Deus. Mas, realmente, eram mulheres que não casavam, e eram mulheres que não abdicavam dos seus bens, né, que elas compravam bens, montavam beguinatos, reuniam essas beguinas e viviam numa vida de ação e contemplação. Muito, muito interessante, né? Essa fusão, né, entre a ação e a contemplação. E eu queria fazer uma associação aqui, eu queria relacionar o tema das beguinas à questão do feminino, Maria, a urgência da necessidade de uma ressignificação do feminino, não apenas do feminino, uma ressignificação do masculino. Recentemente, nós acompanhamos aqui um caso brutal, né, de uma menina de 10 anos, estuprada, que quase foi impedida de realizar um aborto previsto por lei. Agora está em discussão o caso da Mariana Ferreira, que acusou de estupro um empresário branco e rico e sofreu ataques misóginos do advogado desse empresário, tendo sido réu absolvido. Então, esse show de horrores, né, ele é lamentável. Minha pergunta é, o que está acontecendo? Né? Como transpor mais uma barreira da barbárie? Né? As beguinas, então, elas nos dão algumas pistas de como ressignificar esse masculino tão distorcido. Então, as beguinas falam dessa experiência, como você estava dizendo, do sagrado e do amor, mas vamos ver como se caracteriza esse Eros e essa ágape, né? Que amor é esse, Maria? Você podia falar um pouco para nós sobre esse Eros e ágape, sobre essa experiência da beguina, em que medida, né, isso está nos faltando, ou que aproximação que a gente pode fazer, pensando sobre esses temas todos? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a transposição do tempo, né? E um outro cuidado que eu acho que a gente tem que ter também é de não perder a essência do texto místico e da mensagem delas. Na verdade, a gente até já conversou sobre isso, Mariana, quer dizer, essa barbárie, ela sempre existiu, né? Não é que ela está existindo hoje. Agora, eu acredito que a gente está vivendo essa questão de uma forma muito mais próxima, nós estamos com mais informações, quer dizer, esses dois casos que você citou, e que está nas mídias sociais o tempo todo, eles são dois casos. Você imagina o que não acontece, que a gente nem fica sabendo hoje, né, com o acesso à informação que a gente tem. Então, na verdade, quando a gente transpõe o tempo, e aí a gente chama aí alguns filósofos, talvez Nietzsche o mais importante, aquela história de que Deus morreu, né? E tem alguns autores modernos também que falam essa coisa, a agonia do Eros, né? A agonia do Eros,
Eu fico pensando assim, essa questão de estupro, será que ela tem eros? Ela não tem eros, né? Não existe eros nesses acontecimentos, né? Não existe ágape. Quando a gente fala das beguinas, elas tinham, sim, uma relação muito íntima e um anseio muito grande em equalizar essa questão erótica com a questão agápica, vamos dizer assim, né? Com essa ágape. Quer dizer, que aí esse termo, todos dois, né, esses eros e ágape, são termos que sofreram aí transformações e significados ao longo dos anos, desde a filosofia antiga, né, até, passando pela Idade Média. A minha tese de doutorado foi justamente isso, quer dizer, essa equalização, né, desse amor que elas falam tanto, e que é esse amor divino que está posto na história da salvação de um homem, né, que entrega a sua vida. Eu fico pensando, gente, quem que é aquele que entrega a sua vida, né, para que as pessoas possam compreender o que é a humanidade e o que é a divindade. Então, é isso que elas viviam. Quando essa aproximação com Jesus Cristo, né, elas viviam exatamente isso, essa corporeidade, essa aproximação, né? A linguagem delas era corpórea, né? Esse eros era vivido intensamente. E hoje a gente não tem eros, né? Essa falta de eros. E eu até também escrevi um artigo há pouco tempo falando assim, a agonia do ágape, né? Porque, assim, não existe ágape sem eros e eros sem ágape, se você for aprofundando na terminologia e no conteúdo disso a partir da experiência humana, né? Sim. E pensando sobre isso, você já tinha comentado comigo em outra conversa, sobre essa experiência erótica delas, uma experiência carnal e uma experiência espiritual de Deus, né? Uma experiência erótica de Deus e, ao mesmo tempo, espiritual. Como é isso? Então, você já Então, entrou um pouquinho nesse tema, né? O que significa isso? então, aí é bom a gente voltar na questão que a gente não esgotou, na última também, essa questão do masculino e do feminino, né? E a gente tem a razão, né? E a intuição, o afeto, né? E eu fico pensando assim, na Idade Média, essas beguinas, essas mulheres, elas conheciam, né? Elas eram extremamente religiosas. Os textos delas são textos religiosos, como você lê um texto de um grande scholar da época, por exemplo. Principalmente, a gente vai tirar um pouco a escolástica, né? Porque a afinidade delas e a semelhança do texto delas está mais próxima à experiência escrita monástica, e a gente tem São Bernardo de Claraval aí como representante da mística cisterciense e outros, Guilherme de Saint-Thierry, e a escola dos vitorinos. E já no texto desses homens, desses grandes escolas, a gente já vê essa corporeidade, essa sede desse amor, né, essa falta desse amor. A interpretação literal do Cântico dos Cânticos, aliás, o Cântico dos Cânticos é o texto básico, né, dessa experiência carnal e espiritual com Deus, né? Quer dizer, meu amado, minha amada. Quando você vai ler os textos místicos, elas falam Deus, falam meu Senhor, meu amor, mas falam meu amado, né? E o Cântico dos Cânticos é o texto básico. E na Idade Média, eu fiz um mestrado sobre o Cântico dos Cânticos, né? E na Idade Média, eu fico imaginando, falei, gente, os monges, eles viviam lendo esse texto. Esse texto era proibido para quem não tivesse uma iniciação espiritual, né? E elas citam passagens do Cântico dos Cânticos o tempo todo.
Então, esse amor corporificado na linguagem, né, que aí depois eu acho que nós vamos falar melhor, mas a linguagem da literatura medieval cortês era a linguagem literária que elas usavam para descrever esse amor, né? E esse amor falado para leigos também, né? Para leigos também não, principalmente para leigos, né? Uma forma de entendimento desse amor irrevogável mesmo, né? É aquela... Tem três coisas que eu acho super importantes como característica, quer dizer, 3 elementos: a loucura, o anseio, né? E esse desejo, e essa aniquilação de si mesmo, quer dizer, esse desejo que leva a um êxtase e que leva até uma aniquilação de si mesmo. E depois dessa aniquilação é que o conhecimento, né, sobre essa vida divina entregue é que vai aparecer, né? Quer dizer, a gente fala muito do êxtase, do amor, porque essas mulheres ficavam babando com Deus, mas existe um êxtase e um pós-êxtase. Depois eu quero falar um pouco melhor sobre isso, tá? Sim. Uhum. Então, eu queria que, pegando aí essa deixa, que você me falasse, então, o lugar que cabe ao gozo feminino, né, que esse é um tema, né, em que medida, né, há permissão para isso, né, até hoje, né, esses são Isso temas... é tão difícil para o feminino em si, né? Para o feminino não sacralizado, né? E a gente tem que tomar cuidado também com o conceito de mística, porque, assim, quando a gente fala de uma sacralização do gozo feminino, olha, atualmente a linguagem mais próxima é a linguagem lacaniana, né? A meu ver, né? Porque o Lacan ele remete, né, a essa questão daquilo que é indizível, mas é real, né? O real para ele é o indizível. E ele vai falar do gozo feminino como o mais gozar, o para além do gozo em si, né? Se a gente pegar, por exemplo, a literatura religiosa, e é muito interessante, porque a gente vai lá para o século III, Orígenes está na base, inclusive na base de toda a argumentação e de toda a discussão desse amor carnal e espiritual dos scholars, né, dos monges. E o Orígenes diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, a linguagem erótica é a melhor linguagem para falar da experiência de Deus, porque é a única linguagem que ultrapassa ela mesma, né? Sim. E ele fala, é a melhor forma catafática, quer dizer, positiva para falar, quer dizer, eu desejo, eu anseio, né? Eu quero, eu gozo, eu sinto Deus em mim, né? E aí tem uma coisa, como ela é carnal e espiritual, quer dizer, ela é a partir dessa vivência concreta da paixão. Não é que elas tiram isso da cabeça delas, elas são religiosas, né? Sim, Maria, Fala. desculpa, Maria, você acha que a gente perdeu o fio da meada hoje em uma Eu... sociedade cientificista, né, irracional, que a gente perdeu aí né, esse caminho, né, do Nós, sagrado, que lugar que toma o sagrado hoje, né? eu, Ou qual eu, eu, lugar de falta? Se você puder falar um pouco é como eu estou ainda te falando, eu acredito muito nisso. Essa perda foi muito grande. Quer dizer, eu estou falando desde a condenação das beguinas, né? Até, nós estamos falando, vamos partir delas, porque nós estamos falando delas, né? Daquelas que foram condenadas e daquelas que foram expulsas, queimadas, condenadas, elas e o livro, a Marguerite Porret foi queimada junto com o livro dela, enfim, elas não cederam, mas o desenrolar da história, eu acho que fica muito nessa coisa, porque você fala assim, mas não tem, as pessoas não se preocupam umas com as outras, a gente vive num narcisismo enorme, quer dizer,
a psicologia está falando muito isso, né? As pessoas se bastam, e, enfim. Quer dizer, por exemplo, quando você fala aí dessa questão dos estupros e desses julgamentos execráveis, gente, você está tão distante da fala delas, você está tão distante da proposta delas, não só no sentido objetivo da coisa, mas no sentido subjetivo, né? Então, acho que sim, eu acho que a gente perdeu mesmo o erotismo, mas o erotismo ele vem junto com uma determinada comunhão, né? Como um dos significados da palavra ágape, como caridade, por exemplo, né? Como fazer bem ao outro. E veja bem, isso tudo é muito erótico, né? É muito você poder estar com o outro, né? Quando você fala assim, mas qual que... Aliás, eu queria te falar que a gente até conversou sobre isso, mas, assim, como transpor a barbárie? Eu falei, gente, se eu fosse capaz de falar isso, né, eu estaria feita no mundo, mas... Não, a gente vai retomar. O que acontecia com as meninas? Elas eram exemplares, elas eram fiéis a Deus, a esse amor, não por uma regra, é porque elas eram fiéis. Eu repito isso muitas vezes, assim, ser fiel a quem se ama, e aí a gente já está falando de amor humano, não é uma regra, não pode ser uma regra. Quem determina isso não é nem a gente, é o amor que a gente sente. E é isso que estava acima de tudo para elas, esse amor que ele está sempre nos conceituando, sempre nos conceituando. A gente nunca consegue, né, capturar esse amor. O que é esse amor? Então, assim, fidelidade, castidade, isso não é uma coisa, não era uma regra. Essa era a grande diferença dessas mulheres para as mulheres religiosas, as freiras, né? As que viviam dentro de comunidades religiosas da época. E a questão do masculino e do feminino, quer dizer, não existe masculino sem feminino, nem feminino sem masculino. E a nossa tendência hoje está sendo o quê? Uma separação muito grande entre o feminino e o masculino, né? Então, na verdade, elas tinham uma inspiração, sim, nos textos delas, a partir da linguagem masculina, essa linguagem principalmente monástica, que é influenciada, a mística medieval, a espiritualidade medieval, ela é influenciada pelo monarquismo desde o século III, desde o século IV, né? E quando Orígenes fala, deixa eu só terminar isso. Quando a gente vai lá para o Orígenes e ele falando isso, quer dizer, a linguagem erótica é a melhor linguagem para falar desse amor, dessa relação com Deus, porque ela ultrapassa ela mesma, a gente chega nessa... O que é essa ultrapassagem? É ultrapassar o gozo, né? E aí, qual que é a linguagem que nós, estudiosos modernos, a gente acessa para falar de mística e de experiência mística? É a linguagem negativa, é a linguagem apofática, que a gente traz lá da teologia mística de Pseudo-Dionísios, né? Quer dizer, negar Deus para encontrá-lo. Então, Deus não é amor, Deus não é bondade, Deus não é felicidade, Deus é aquilo que não sabemos e que desejamos, né? Então, você vai dar de cara com o nada de Mestre Eckhart, que foi um homem que foi condenado também. Ele morreu antes, mas ele foi... Era aí que eu queria chegar, nesse ponto, né? Entre a experiência do amor e do nada, do niilismo, tá? Onde você chegou agora, né? Essa questão da falta, né? Então, você podia falar um pouco, né, dessa junção, desse niilismo com esse amor, né, nessa experiência, que toma uma forma corporal e que implica um abandono de si também? Então, Há uma espécie aí também de violência. Que tipo de violência é essa? Que tipo de carência é essa?
Então, na verdade, quando você está falando com a referência nos textos místicos, a gente está falando da condição humana, né? E aí a gente vai desde esse amor único, esse único amor, esse amor maior, que é o amor de Deus, que elas experimentavam e diziam o tempo inteiro que ele era o maior amor, o amor de Deus, e você vai até esse nada. Esse nada, ele não significa, a princípio, dentro da linguagem dos místicos, né? E aí a gente tem a Matilde Magdenburg e Mestre Eckhart, que vai falar desse nada, não necessariamente um niilismo, mas os desdobramentos dessa experiência grande, dessa experiência humana, que contém aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que deixa de ser, aquilo que pode ser dito. A Matilde fala que é muito difícil falar desse amor maldito, né, que ele é maldito, que por mais que ela procure palavras, ela não consegue, ele é muito maldito. Então, a questão do niilismo, aí eu acho que a gente entra um pouco numa área que eu não domino muito, mais a sua, mas falando da condição humana, essa condição humana que nela é possível experimentar esse paradoxo todo, né? Esse paradoxo, né? Quer dizer, desde o bem maior até realmente o niilismo, né? Eu posso te responder com um poema da Radervi sobre isso? Que eu acho que é um poema, ela tem um poema que chama Os Sete Nomes do Amor, e ela dá nomes a esse amor que ela vive, né? E esse poema, esses 7 nomes, vamos ver se eu consigo me lembrar, corrente, que é um nome, inclusive, a gente tem aí textos medievais, André Chapelão, que fala do amor cortês, né, e vai explicar o que é o amor, e que o amor é uma coisa muito ruim, né, porque a partir do momento que você ama, você vai ter que arcar com isso, e você vai ser mal visto, porque você vai dedicar, o amor vai arrasar com você, né, isso a gente ainda tem um pouquinho na modernidade, né, essa coisa do arrasamento, do arrebatamento amoroso. Então, é corrente, luz, carvão, orvalho, fogo, um dos nomes é o inferno, né? E ela vai dizer que o inferno é aquilo que resta no desejo, quer dizer, elas experimentam esse amor, mas elas experimentam mais a falta desse amor, porque elas conhecem esse amor, mas elas não ficam o tempo inteiro no amor, amando e tendo êxtase. Elas têm isso por um momento e depois elas ficam sem isso, quer dizer, elas ficam na falta, e a falta é a falta maior. Então, ela vai dizer assim: fogo é o nome do amor pelo qual ele queima até morrer. Sorte, sucesso e adversidade. Todas as maneiras de ser são as mesmas para o fogo. Qualquer um que foi tocado por esse fogo não acha nada tão largo nem tão estreito. Mas uma vez que o fogo assume o controle, tudo que ele devora é a mesma coisa. Alguém que amamos ou alguém que odiamos. Recusa ou desejo. Vitórias ou penalidades. Conveniência ou impedimento. Ganho ou perda. Honra ou vergonha. Consolo por estar com Deus no céu ou na tortura do inferno. Esse fogo não faz distinção. Ele queima até a morte tudo que toca em qualquer momento, condenação ou bênção, não importa mais. Isso eu posso confessar. Esse é o fogo, né? O fogo que queima. Então, quer dizer, esse amor não é um amor bonito, lindo, que traz felicidade e plenitude. Nesse amor existe tudo. Mas você vê, quando ela vai falar da condição humana, quer dizer, não importa o que você está vivendo, né? Se você está vivendo sucesso, honra, desonra, condenação, o fogo queima. Se existe amor, ele queima. Se esse fogo é o fogo do amor, ele queima, né? Quer dizer,
eu não consigo desvincular, e, Mariana, eu acho muito que as místicas, as beguinas, esse arsenal, né, de textos que a gente vai acessando, eles antecipam muito a psicologia moderna, no sentido dessa vivência humana, né? Freud não é aquele que diz que amar é sofrer, né? Quer dizer, quando você fala, o amor, eu estou apaixonada, que lindo, você está ferrada, né? De algum jeito você vai se ferrar, né? Não existe essa coisa de que o amor, ou ele acaba, ou ele esmurece, ou o fogo do amor destrói algumas coisas, né? Então, esse paradoxo, quer dizer, essa plenitude e esse inferno, né? O outro nome do amor é o inferno, esse abismo, né? Esse exílio da alma, porque a alma, ela ama, mas ela também, quando ela não ama, ela está exilada desse amor. Então, ela está em sofrimento, né? Sim, então, é a loucura do amor, né? Exatamente. Como a gente, Eu é o acho até amor, que vale o a... amor, o amor E insano. muitos vão dizer isso, né? Vão dizer desse amor insano, insano mesmo, né? Ele é insano porque ele transcende. Agora, quando você fala assim, mas o legado, quer dizer, o legado é a gente atravessar tanto essa plenitude, né? Esse gozo, esse êxtase e esse abismo, esse exílio. Isso é a condição humana, né? Se a gente for pensar, muito difícil de falar sobre isso, né? Mas é a condição humana. Quando ela fala do inferno, que é o posso falar do inferno? Sim. Uhum. Que é o sétimo nome do amor, ela fala: inferno é o sétimo nome. É por esse amor que eu sofro. Pois não há nada que o amor não traga nem condene, e ninguém cai nele, e aqueles que ele agarra voltam de novo, pois nenhuma graça lá existe. Assim como o inferno transforma tudo em ruína, no amor nada mais é adquirido, mas somente perturbação e tortura sem piedade, para sempre em inquietude, essa inquietação, né? Essa não conformidade delas, né? Acho que o mais legal a gente está falando aqui sobre isso, porque de alguma forma, para a gente estar falando disso, é porque a gente também não se conforma com tudo isso que acontece e que a gente se sente altamente impotente para fazer alguma coisa, né? Então, mas somente no amor nada mais é adquirido, mas somente perturbação e tortura sem piedade, para sempre em inquietude, sempre ataques e nova perseguição, para ser totalmente devorado e tragado na sua essência insondável, para afundar incessantemente no calor e no frio, na escuridão profunda e intransponível do amor. Isso ultrapassa as tormentas do inferno. Aquele que sabe do amor, suas idas e vindas, experimentou o poder e pode entender por que é realmente apropriado que inferno seja o nome mais elevado do amor. Essas mulheres são condenadas ao amor pelo amor. É mais ou menos isso. Então, olha, olhando aqui no chat, tem uma questão do Vinícius e um comentário da Jana. Então, vou começar pelo comentário da Jana, mas de sentir esse fogo pelo que fazemos, pela vida, a automatização de tudo, a pandemia e o distanciamento, e o próprio distanciamento mesmo é um balde de água na paixão da vida. Então, a descrição que você dá envolve essa paixão, né? Pela experiência mesmo do viver, né? E a Jana coloca aqui esse movimento, talvez contrário, talvez um movimento de alienação mesmo, que a gente Mas você sabe que, assim, pensando assim, eu andei pensando, quer dizer, tantas
tantas lives, tantas pessoas falando sobre a pandemia, pós-pandemia, o significado da pandemia, e eu ficava pensando assim, eu não sei se é porque eu já estudei as Berlindas, eu falava, gente, como é que as pessoas sabem disso, né? Quer dizer, agora a gente está vendo a morte dos visons, né, por conta de vírus, né? Você vai, um vírus novo, então vamos matar. Quer dizer, a Europa voltando de novo no isolamento, quer dizer, é como se a gente não tivesse mesmo uma noção de verdade do que está acontecendo. Quer dizer, claro que hoje nós temos, a ciência tem mais recursos, a gente está aí batalhando com a vacina em tempo recorde, né, para poder... Mas parece que essa pandemia, ela fala um pouco dessa nossa condição impotente, sem esse eros, né, sem essa perspectiva é, humana, né, gente, a nossa condição, ela é muito pequena, ela é muito miserável, se a gente for pensar. E para quem sabe ler, ou para que, quer dizer, diante de um mundo, né, avassalador em termos de desenvolvimento, economia, tecnologia, esse recuo, né, essa coisa assim, vamos parar um pouco, assim, somos obrigados, porque acho que se não tivéssemos sido obrigados, não pararíamos, e essa parar um pouco para entender o tanto que a gente não sabe. É por isso que eu comecei falando que a mística aponta muito para essa coisa do não saber, do conhecimento, sabe? E esse conhecimento que a gente acha que sabe, que a gente, a partir desse domínio da razão aí que você falou, do iluminismo, enfim, essa coisa, olha, eu sei, eu vou resolver, eu não preciso de nada. Deus, então, Deus morreu, tá fora, Deus fica aí amando, amando, amando. Só que, assim, tem uma catástrofe da razão agora, mas uma catástrofe da razão e essa falta de eros, né? Essa falta de eros e ágape, né? Dessa dinâmica. Ok, Não sei Maria, se... então, engatando aqui uma questão da Bruna, eu queria comentar duas coisas, né? Que também eu acho que é importante a gente relembrar aqui. Essa espécie de crítica que a gente vê a uma ideia de razão onipotente, né, que as beguinas, na verdade, os medievais é um pressuposto para eles, o limite da razão, né, o poder da razão, o alcance da razão e o seu limite. É o que para nós hoje a gente parece ter perdido de vista, né, o lugar da razão, né, como não sendo onipotente e como sendo um meio poderoso. Eu queria falar duas perguntas, né? Em que medida, então, as beguinas deixam isso muito claro também? E a segunda questão, ligado ao que você falou, a Bruna coloca aqui. Então, como as beguinas definiam a felicidade? Pode-se dizer que é impossível ser feliz no mundo em que o próprio amor causa perturbação? Sim, eu acho que isso, e essa questão é muito boa, obrigada, porque ela é o grande eixo dessa reflexão, né? Porque, assim, o que é o amor? Alguém sabe responder isso? Né? Quer dizer, o que é esse... A gente consegue reduzir, né, e delimitar algumas formas de amor, isso também já é algo que vem ao longo da nossa, do Ocidente cristão, judaico-cristão, mas assim, o que é o amor? Na verdade, esse empreendimento a partir desse amor que é o reflexo de uma história da salvação, mas de um homem, de um Deus que se faz homem e enfrenta tudo que ele enfrentou, né? Que ele vai lá e enfrenta uma crucificação, enfrenta uma condenação. E ele não podia fazer nada a partir disso, não podia fazer nada por ele mesmo, era ali, né? E aí, quando você fala isso, bom, então a gente tem que se conformar em viver na infelicidade do amor, talvez não viver na infelicidade do amor, porque o amor é um encontro,
né? O amor, o Ricardo São Vítor, na Idade Média, ele vai dizer que ele descreve 4 graus do amor violento, o texto dele chama assim, e ele vai dizer que esse primeiro grau é o amor do finito pelo finito. Os outros, aí já começa o amor finito pelo infinito. Ele vai descrevendo isso, o quanto isso vai sendo difícil, né? Cada vez mais difícil para aquele que alcança esse amor maior. Agora, o amor humano, ele existe, né? Ele existe, sim, ele acontece. Inclusive, quando a gente vê a descrição delas, das beguinas, a gente fala assim, bom, elas estão falando na linguagem humana, é por isso que é corporificada, né? Quer dizer, existe essa plenitude, existe esse amor, né? Mas esse amor, ele não é possível se você não enfrenta o paradoxo que ele te propõe. Porque se você ficar só no gozo, no êxtase, no maravilhoso, você não vai transpor isso e não vai viver, saber viver esse nada. Quando a gente fala dessas barbáries modernas, né, porque o mundo sempre foi bárbaro, mas assim, das barbáries modernas, você fala assim, gente, isso é próximo ao niilismo. Quer dizer, o amor, ele comporta um paradoxo. Ele não é só a maior maravilha do mundo. Está para nascer, principalmente, por exemplo, eu que trabalho com consultório, e o consultório é um laboratório, está para nascer essa plenitude toda nas relações de amor. Né? Quando as relações de amor estão boas, estão bem, ninguém vai para o consultório. Todo mundo vai para o consultório quando esse amor derruba, né? Essa dificuldade de viver esse amor. Né? Agora, se as beguinas têm um modelo para isso, não. O modelo delas é um modelo que ultrapassa esse amor, né, finito, porque elas descrevem um amor com o infinito. Eu costumo dizer que é como se elas tivessem um extrato, sabe, um extrato. Elas ficam protegendo ali um extrato que existe para que aquilo não se perca, porque parece que é dali que surge o que é bom, né? O que é bom no sentido do que é positivo, do que é o amor pleno, né? Do que é a entrega realmente. A gente controla quem a gente ama o tempo todo, né? Quem ama a gente controla a gente, quer dizer, o amor, ele vai se diluindo. Agora eu estou falando do amor humano, né? Então, não é que a gente vai viver sem amor, né? Eu acho que a gente precisa desse erótico verdadeiro, e não dessa... Gente, o que é a banalização do erótico hoje também, né? A gente fala das barbáries, mas uma das grandes é uma banalização absurda, absurda, em tudo que a gente vê. É um discurso que se contradiz o tempo inteiro com a ação, né? Não há uma contemplação em uma ação, há mais uma ação e vamos lá, sabe, assim, uma liberdade que não sei se é a liberdade da qual elas falam, né, as beguinas, né, a sua liberdade, ela é justamente você saber que você não é livre, né, você é livre para ser e para amar. Agora, não é para fazer o que você quer com o outro, o que você pode, do jeito que você quer, né? Quer dizer, ai, gente, eu acho que é realmente uma falta de eros e ágape, né? Uma ausência. Sim. Eu acho que é isso. Então, o nosso tempo está quase terminando, só que eu tenho mais 2 colunas. Opa! Uhum. E aí eu queria voltar, né, à questão aqui do Vinícius. Deixa eu ver. Só um segundo. Pensando, você falou em liberdade, né, das beguinas, ou a experiência da liberdade. Eu acho muito interessante que elas formavam comunidades e que é uma coisa de chamar muita atenção, onde não havia hierarquia nenhuma entre elas. Elas buscavam ver o sustento delas. Então, veja bem, algumas sofriam muita influência de São Francisco e pensando o seguinte, elas não viviam de esmolas, elas não pediam esmolas, elas não aceitavam esmolas,
e aquelas que não possuíam propriedades viviam de um trabalho manual, em uma comunidade onde não havia hierarquia, elas entravam e saíam quando elas queriam da, da comunidade, elas não faziam votos religiosos, então elas tinham uma experiência muito singular, né? A gente pode dizer de independência, né? Você sabe que Não quando eram você nem, fala, nem religiosas, elas não queriam casar, não queriam ser religiosas. Então, elas ocupavam um lugar muito, né, ou até de cultura, a gente pensa aí na sociedade medieval, né? sim, elas até elas viviam de trabalhos manuais, aquilo que a gente conversou. Na Idade Média, praticamente tudo era manual, né? Ou de uma, né? Essa ali é o fim, né? Ali a gente está chegando, ainda não chegamos. Isso era trabalho. Na hora que eu converso sobre isso, eu fico pensando, detesto essa palavra que eu vou falar, esse termo, mas eu vou só porque para a gente entender melhor. Essas mulheres eram empresárias de Deus, né? Porque assim, era um empreendimento, elas usavam o dinheiro delas para construir begnatos, entendeu? Elas usavam o dinheiro delas com uma liberdade, mas uma liberdade a partir de si mesmas e num compromisso com o outro, sabe? Com o outro. Aí todo mundo fala, mas elas eram boazinhas, legais. Gente, elas não eram boazinhas, legais, elas faziam o que devia ser feito. Sabe aquela coisa assim? Aquela coisa, quando você fala assim, mas e Jesus Cristo? Gente, Jesus Cristo, tirando tudo que falaram de Jesus, estou falando tudo que falaram mal ou obrigaram, elas eram muito mais próximas dessa experiência, desse homem que era um Deus, né? Ele era um Deus, porque ele era um homem Deus, mas ele viveu a humanidade, ele se preocupava com o outro, ele não. Né, tudo que ele falava, gente, tem pão e vinho para todo mundo. Não é que ele chegava num lugar e transformava tudo em pão e vinho. Você falava assim, gente, se a gente for pensar assim, gente, como não tem comida no mundo para todo mundo? Como isso é possível? Isso é possível a partir de uma falta de amor, né? Aí desse amor, desse eros que se transforma em ágape. Como é que você pode acusar uma pessoa, né, como a tal da prostituta, vai lá, ó, vai, não tornes a pecar, mas você, sabe, calma, o que está te levando a isso, né? Quer dizer, não é uma coisa que você determina pela corrupção, né, de um amor. E veja bem, elas eram. A mística tem um conteúdo afetivo, sem dúvida, mas tem um conteúdo intelectual muito forte, né? Um conteúdo da razão muito forte. Essa liberdade é uma liberdade para você fazer não o que você quer e acha que deve fazer, mas do que deve ser feito. É diferente. Quantas vezes nas nossas vidas a gente não sabe o que deve ser feito, né? A gente fica em dúvida se a gente. Nossa, a gente fica em dúvida se a gente vai no supermercado e vai comprar um pote azul ou verde, imagina. Eu tô aqui com essa metáfora, mas estou querendo dizer assim: o que é saber fazer o que precisa ser feito? Parece que a gente não sabe. Agora, barbárie, então, sabe assim? Quer dizer, se a gente for pensar, gente, depois de Auschwitz, né, muitos filósofos, muitos pensadores falaram isso. Bom, não adianta mais nada. Depois do que aconteceu em Auschwitz, não tem mais saída, não tem, né? Mas a gente sabe, e eu acho que existem místicas, existem pessoas, hoje em dia, poucas, mas que seguram esse extrato de algum jeito. Peraí, gente, porque, sabe, porque é esse o legado, né? Esse é o legado. Então, a gente vive no exílio, no abismo, na miséria, mas a gente vive na plenitude e na realização plena de um amor. Uhum. Bonito. Eu queria, será que dá tempo? Você tem alguma Tá. questão? Sim, eu queria terminar o comentário do Vinícius, eu vou ler aqui. Fala.
sobre a condenação e a perseguição às beguinas, porque no século XIV o movimento foi condenado, né? Me parece que a condenação das beguinas não é exatamente teológica, mas canônica, pelo fato de não haver um ordenamento jurídico que desse conta da forma de vida delas. Quais são os termos da condenação teológica ou doutrinária? Você sabe disso, Maria? Olha, se a gente for pensar, por exemplo, na condenação da Marguerite Porret, que é a única que a gente tem, uma das únicas que a gente tem os documentos, né? Eu concordo exatamente, é uma condenação canônica. Gente, olha hoje, as freiras, as teólogas, nós temos grandes teólogas, as beguinas, essas mulheres, elas não chegam nem perto dentro de uma faculdade de teologia, por exemplo, né? Nós não sabemos, não, nem estou falando das beguinas e dessas pobres coitadas que a gente estuda, que para mim não são pobres coitadas coisa nenhuma, mas são vistas assim, mas mesmo as grandes doutoras da igreja, como Santa Teresa d'Ávila, isso não tem dentro de uma faculdade de teologia. Então, se eu for pensar, as mulheres hoje, elas não podem, as mulheres, as freiras, até hoje elas não podem exercer essa qualidade feminina de um amor, né? Desse amor aí, dessa coisa que a gente está falando. Então, essa condenação é uma condenação como se elas estivessem realmente, por serem mulheres, estarem violando, né, o cânone, né? O cânone, sim, com predomínio masculino enorme. Eu tenho amigas teólogas, né? É muito parecido, quer dizer, muito parecido, né? É só uma analogia pequena com a filosofia. Há pouco tempo, há bem pouco tempo, numa universidade, não tinha mulher estudando filosofia, tinha, sabe, uma classe, ou tinha uma ou duas, né? Teologia é a mesma coisa. Isso mudou um pouco, mas as religiosas, aquelas que têm uma formação, elas não podem. Elas não podem dar Eucaristia. Como assim, gente? Elas são religiosas, elas têm a mesma formação, né? Então, eu acho que a gente pode ficar com o canônico, né? Mas o fato de serem mulheres, eu acho que isso... Mulher incomoda, né? Nossa, como mulher é importante, né? Porque isso só fala da importância, né? Não fala da desimportância. Agora, eu só queria relembrar uma coisa que você falou, que eu achei tão bacana. Eu não sei se foi da Margarete de Porrette, né? Quando você disse que ela, é uma metáfora que você usou, que ela dizia assim: olha, mas eu sou uma tola, eu estou querendo iluminar. Você poderia O repetir? sol como uma lanterna, né? A Margarete Porrette, ela diz isso no final do livro dela: eu sou uma tola, eu estou querendo iluminar o sol com uma lanterna, né? E às vezes, quer dizer, tudo que ela escreveu só pode ser reconhecido por alguém que tem, né, essa perspectiva tanto cognitiva do esgotamento da razão, né, dessa falência da razão, né, como por alguém que experimenta esse amor. Quando você fala assim na modernidade, essa questão do padre Júlio Lancelotti também, que rodou aí nas mídias, né, ele se paramenta e vai para a rua, essas beguinas eram modelos, elas pregavam, mas elas pregavam a partir do que elas eram, não do que elas achavam que deveria ser, né? Então, por exemplo, na modernidade, eu vejo o padre Júlio Lancelotti já fala, gente, ele está porque deve, ele se entrega, né? A questão dele falou, não vou ficar calado e não vou ficar quieto. E foi, inclusive, processado por causa disso. Gente, século XXI. Né? Maria, então, para terminar, você
Tem Eu queria uma... só falar uma fala da Mathilde, que eu acho, da Mathilde Mecklenburg, mística medieval também, né, alemã, e ela fala sobre o deserto, né? Então ela vai dizer assim: o deserto tem 12 coisas. Você deve amar o nada, você deve voar sobre algo, você deve ficar sozinho e não deve buscar ninguém. Você não deve ficar excessivamente ocupado e estar livre de todas as coisas. Você deve libertar presos e ultrapassar os que estão livres. Você deve restaurar os doentes e ainda você não deve ter nada a você mesma. Você deve beber a água do sofrimento e acender o fogo do amor com a madeira, os gravetos das virtudes. Ou seja, você tem que ultrapassar, inclusive, as virtudes, né? Então, você estará vivendo num verdadeiro deserto. Sabe por que eu falo muito do deserto, do abismo, do exílio? Porque senão a gente fica naquela coisa que é o amor, o êxtase, o gozo, a plenitude, e você não atravessa esse paradoxo. Amar, do jeito que elas falaram, implica em viver integralmente as duas coisas, né? O paradoxo. Uhum. Então, tá ótimo, Maria. Bom, deixa eu ver, só Passou para... rápido. Sim, já está na nossa hora. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aí com a gente e queria te agradecer muito pela conversa, pela boa conversa. Obrigada, Mariana. Vamos fazer outras coisas juntas, tá? E aí depois a gente aprofunda mais nisso. Depois eu vou te mandar uma Ótimo. bibliografia sobre as beguinas, É né? ótimo. Se Assim, alguém tiver interesse, para você passar, claro, tá bom? Muito vamos obrigada nessa. a você e à universidade e a Aline também, né? E